Livro Além do Aparente. Um livro sobre constelações familiares. De Olinda Roseli Pereira Guedes. Capítulo 4. Movimentos que curam. Benevolência, retidão, compaixão. Benevolência e seu significado, palavra com origem no latim benevolentia, que expressa a qualidade de alguém que é benevolente, ou seja, demonstra afeto e estima em relação a alguém. Retidão e seu significado, palavra com origem no latim rectitudine. Característica, condição ou qualidade do que é reto. Conformação demonstrada por um senso de integridade e justiça de quem possui um caráter íntegro e se comporta a favor da razão, da lei, do dever. Retidão de proceder. Característica daquele que segue os preceitos da lei, da legalidade. Compaixão e seu significado, palavra com origem no latim compassione. Sentimento de pesar que nos causam os males alheios, bem como uma vontade de ajudar o próximo. Sentimento de simpatia ou de piedade para com o sofrimento alheio, associado à vontade ou ao desejo de auxiliar de alguma forma. Doar dinheiro para campanhas humanitárias é uma atitude que envolve muita compaixão. Amor é o movimento, o fluxo de energia entre os elementos conectados no sistema. Tal conexão é experimentada por nós, pela primeira vez, no primeiro local onde nos tornamos presente. Presença no sistema. Que lugar é esse? É na nossa mãe. Fomos colocados lá por um sentimento entre nosso pai e nossa mãe, pela força da vida, que é maior que qualquer ser humano. Talvez, do ponto de vista aparente, alguém possa dizer: não foi um ato de amor de meus pais que me gerou. Na verdade, foi um acidente. Eles nem queriam que seu ato sexual resultasse em um filho. Isso é o aparente. Representa apenas fatos visíveis, contingências e circunstâncias mediante as quais o princípio gerador da vida foi acionado. O princípio que gera a vida é o amor, o movimento que aproxima e une duas células prontas, plenas de todos os recursos, preparadas pela inteligência divina, que se fundem para gerar um ser humano completo. A violação das leis do amor interrompe seu movimento. O que cura o movimento interrompido do amor é um mundo bom e belo. É essa fome natural de todos nós, esquecida às vezes, corrompida outras tantas. Esquecemos-nos dela. Então, de algum modo, ela será lembrada, por meio dos excessos de comer, beber, trabalhar, falar, comprar,
querer e etc. O mundo bom e belo só pode ser tomado por meio do olhar da mãe. A criança procura o olhar da mãe, a voz da mãe, o coração da mãe, o acalanto da mãe. E ela procura na mãe também o pai. No olhar, a permissão para tomar as bênçãos da vida. Como bem disse Rubem Alves. Van Gogh tem uma delicada tela retratada na capa deste livro que representa esta cena. O pai, jardineiro, interrompeu seu trabalho, está ajoelhado no chão, com os braços estendidos para a criança que chega, conduzida pela mãe. O rosto do pai não pode ser visto, mas é certo que ele está sorrindo. O rosto, olhar do pai, está dizendo para o filhinho: eu quero que você ande. É o desejo de que a criança ande, desejo que assume forma sensível no rosto da mãe ou do pai, que incita a criança à aprendizagem dessa coisa que não pode ser ensinada nem por exemplo e nem por palavras. O movimento que cura o vínculo interrompido do amor é sempre na direção da benevolência e da compaixão. 4 movimentos, atitudes, sustentam esse processo. Eu sou grato. O primeiro movimento é o movimento da gratidão, o ato de agradecer, pois somente quem agradece pode tomar a grandeza da vida e usufruir a bênção do que lhe foi ofertado. A ausência da gratidão consiste no não reconhecimento daquilo que se recebeu e, consequentemente, o sentimento é de que há uma falta, um débito, uma carência, o que leva ao movimento da queixa, da murmuração. A postura de ingratidão perante a vida faz perecer no deserto. Quem conhece a trajetória do povo hebreu mediante o relato bíblico, especialmente nos livros de Êxodo e Números, sabe a consequência das repetidas queixas do povo contra Deus, que, realizando grandes milagres, os guiava para a terra de abundância. Toda a geração que saiu do Egito, menos 2 homens, Josué e Calebe, não chegou à terra prometida. Morreu no deserto. Os que entraram em Canaã foram os gerados durante a peregrinação, que durou 40 anos, e que podia ser feita em algumas semanas, segundo afirmam estudiosos de geografia bíblica. Aquele que exige interrompe o movimento em direção ao amor, em direção à vida. Quem exige já perdeu. É a gratidão e não a exigência que abre as portas da abundância. O fruto de um coração grato é a generosidade, ao passo que um coração exigente se torna ganancioso e avarento. Este, ainda que possuindo muito, perece agarrado ao saco de dinheiro.
Eu preciso, por isso peço. O segundo movimento é o de reconhecer aquilo que se precisa. O movimento do pedir. Pedir ao outro, que tem a liberdade de conceder ou não. Pedir é uma atitude, acima de tudo, de humildade, que leva a reconhecer o valor do outro e o valor do que se precisa. Um pedido não existe para ser atendido, mas para que um importante aspecto do sistema seja reconhecido. A interdependência, fundamental para que seja atendida a lei do pertencimento. Quando peço ao outro algo que não posso obter por mim mesmo, reconheço que necessito do outro. O estado de pleno pertencimento ao sistema, tanto meu quanto do outro, se verifica quando estou aberto tanto a dar quanto a receber. Este é o exercício necessário de humildade, porque só com a humildade se dá o pertencimento. Se reconhece que o outro não é maior, nem menor. Ele apenas pode me ajudar, apoiar. Ele apenas é diferente. É o outro. Na visão sistêmica, ser diferente não é ser desigual, ou seja, cada um é visto na sua singularidade, e por isso não há maiores ou menores. Desigualdade. Todos somos iguais, porque somos diferentes, singulares. Logo, ser humilde, no ponto de vista sistêmico, nada mais é do que estar exatamente no seu lugar, no mesmo nível em que o outro se encontra, não acima dele como ser superior, nem abaixo, como inferior. Mas não é suficiente saber que cada um está no seu lugar. É também necessário saber que cada um está no seu lugar em conexão com o outro, em interconexão com todo o sistema. Eu digo sim. O terceiro movimento é o movimento de concordar. E concordar significa dizer sim. Concordar atende ao princípio da ordem, para o que está posto, para o que é e evita pensamentos, julgamentos com relação a situações, fatos, acontecimentos sobre os quais não é possível nenhuma intervenção pessoal para a mudança. Concordar fortalece e poupa energia para ser dedicada ao que é essencial. Concordar é um movimento de profunda paz e de reverência pela vida. Concordar sustenta os estados de paz, serenidade, assertividade e sucesso. Só tem sucesso quem concorda. Quem concorda, age, produz. Quem discorda, nesse contexto, permanece infantilizado. Muitas vezes, o protestar, o criticar apenas esconde uma conduta passiva esperando que outros façam. Byron Katie, 2009, uma autora americana diz: ame a realidade e sua vida se transformará.
Talvez possamos compreender estes conceitos lembrando a não reatividade, a assertividade, o não ficar remoendo pensamentos, sentimentos, conversas que não fortalecem a ninguém. Apenas trazem um sentimento temporário de ter razão por ser vítima, perpetrador ou salvador. Concordar, dentro da abordagem sistêmica, não significa achar certo ou achar errado, pois isto é julgamento. Dentro de um sistema, um fato não precisa da nossa opinião pessoal, individual, para ser o que é. O fato simplesmente é. Julgamentos sempre remetem ao que poderia ter sido e que não foi, o que impede os movimentos que podem ser realizados em direção à cura, e apenas contribui para manter os emaranhamentos ou até mesmo intensificá-los. Evidentemente que, na vida, há contextos onde é necessário e de bom senso utilizar a noção de certo e errado. Porém, não quando se está a buscar a cura profunda, para situações que se apresentam com suas raízes além do aparente. Aqui, a sabedoria do discernimento, como sempre, é valiosa. É comum ouvir a frase: pare de falar e faça alguma coisa. Esta fala comum de pessoas comuns revela um saber inerente sobre o grande potencial que temos para criar um mundo melhor. Este desejo, natural em muitas pessoas, é apenas a conexão, a consciência do profundo movimento do espírito em sua essência. Toda fala precisa ser seguida de espaços de silêncio. Silêncio para sentir não apenas o que foi dito, mas o que não foi dito. O que ficou para além das palavras proferidas. Eu sinto muito. O quarto e último movimento é o de reparar os danos causados. É um movimento de lamentar, de modificar, de arrepender-se, de pedir e também dar uma nova chance. Assim, 70 vezes 7. É um movimento que dá acesso ao perdão. Perceba, como se fosse uma porta, a chave para abri-la é a atitude do arrependimento, que significa disposição sincera em mudar de direção. E pela interdependência, na qual se assenta o princípio do dar e receber, a atitude do coração, neste movimento do perdão, é: eu sinto muito e eu concordo que o perdão seja para mim e para você e para todos os envolvidos. É um movimento do profundo relacionamento com Deus, onde deixamos com Ele o incompreensível, o irreparável e o irrecuperável. Só perdoa quem é maior, e só Deus é maior, porque apenas Ele tem
toda a condição de assumir a magnitude de uma dívida humanamente impossível de ser paga. Assim, o perdão destina-se aos danos causados que não podem ser reparados pela condição humana. Portanto, o perdão é reservado a situações restritas da existência. As mortes, suicídios, homicídios, crimes de guerra, pouquíssimas situações. Todas as outras situações precisam ainda, neste movimento do perdão, ter uma dedicação suficiente para reparar os danos causados. Na tradição cristã, temos na oração modelo, ensinada por Jesus, o trecho que trata do perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. Encontramos aqui o perdão de Deus, cuja concessão está condicionada à disposição humana de também perdoar. O incompreensível, o irreparável, o irrecuperável, o humanamente impossível fica para Deus. E o possível fica para o ser humano. A desculpa não pode ser de graça. Ela precisa ser conquistada por meio de atitudes. Ela pode ser concedida por meio da compreensão do todo, do não julgamento e do entendimento da corresponsabilidade. Se alguém errou, onde eu colaborei ou deixei de colaborar para que isto ocorresse? O que eu fiz ou deixei de fazer para que isso não ocorresse? O lamentar é, acima de tudo, um movimento consciente, de ampliação da consciência. Ninguém acerta e erra sozinho. Conceder e conquistar uma compreensão, uma oportunidade de reparação pelos danos causados, é sempre uma oportunidade e sinal de evolução de nosso nível de consciência. Sobre a justiça e aplicação de penalidades. Em uma sociedade realmente evoluída, alguém que cometeu um crime talvez fosse condenado a cultivar hortaliças, a reformar escolas, aprenderia a cantar ou tocar, faria coisas para doentes ou idosos, por muitos e muitos anos. Talvez vivesse como um monge e aprenderia a meditar e respirar para poder voltar à vida, servindo à vida. É disso que fala o quarto movimento. Em tudo que for possível, deve haver reparação, restituição, quer de maneira direta ou indireta. Vide a história de Zaqueu, relatada em Lucas, capítulo 19, versículo 2 ao 10. Tomar com responsabilidade a consequência das nossas ações e que todo dano causado pode ser reparado, se não por nós, por Deus. Assim, tudo pode ser reparado por nós e por Deus. Porque tu, Senhor, és bom,
e pronto a perdoar, e abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Salmo 86, versículo 5.